Como é que foi? Como é que é essa relação que você construiu entre dirigente e treinador? O time vai lá, perde um jogo, vamos demitir o sujeito. O time vai lá, perde 2 jogos, empata 1. Como é que é essa relação? Como é que você administra mentalmente isso, né? Porque, assim, na verdade, a parte psicológica no futebol ela é muito significativa hoje para você conseguir resultados, né? Então, e essa relação entre o treinador e o dirigente é uma relação muito... que você tem um componente muito emocional. Como é que é lidar com isso? O que eu acho difícil para o treinador, não só para mim, eu passei por poucas situações assim desagradáveis no futebol com dirigente, tá? Poucas. Eu vou citar um exemplo aqui de um clube que eu não citei aqui como treinador. Eu tive a oportunidade de trabalhar, só para citar um exemplo de dirigente, no São Caetano. Sim. Na época era comandado, não era presidente, mas era praticamente dono do São Caetano. Era o prefeito. Não, o prefeito ajudava. Era o Nairo já o presidente, mas o Saul Klein das Casas Bahia. Que hoje está aqui. Que está na Ferroviária. Sim. Ele era E eu fui contratado por ele, pelo Molina, pelo Batata, que eram da diretoria, comandavam o São Caetano. E era um relacionamento muito profissional. Nós fazíamos uma reunião toda quinta-feira. Eu, Saul, Molina, Batata. Passava relatórios do que a gente fazia nos treinamentos. Sim. Ele gostava de acompanhar isso. Ele gostava de ver o time jogar bem, jogar bonito. Ele me contou, quando eu cheguei no São Caetano, que ele queria ver o time jogando para frente. E eu fui contratado para isso. Porque eu trabalhei, num ano antes, numa Série C do Brasileiro, na Napolina de Goiás, e nós enfrentamos o São Caetano numa fase final de acesso, onde ele gostou muito do nosso time jogando na parte ofensiva. E ele contou para mim na época que ele pagou bicho para o time do São Caetano, na época bicho, né, que era um dinheiro, uma premiação por vitórias, ele pagou numa derrota, porque o time jogou muito bem, não merecia perder, mas ele reconheceu. Então, só para você ver um relacionamento que eu tive, de um lado positivo com o dirigente, que ele gostava de acompanhar tudo que se passava nos treinamentos, através de relatórios, que isso aí hoje é normal. Sim. Né? Mas que também valorizava muito o futebol e o trabalho que era realizado. Eu não fiquei muito tempo no São Caetano. Depois chegou o Jair Pisserni, que fez aquela campanha maravilhosa. Sim. Aí deslanchou, mas sob o comando do Saul. O Saul ficou todo nessas conquistas do São Caetano. Quem comandava o futebol era o Saul e sua diretoria. Sim. E ele era o cabeça. Então tinha uma visão muito positiva do futebol. Esse era um dirigente que eu via, um dirigente de futuro que tinha essa visão. Sim. Então eu tive vários dirigentes que deixavam a gente trabalhar. Tive alguns que tentavam interferir um pouco. Mas escalar jogador. Queria indicar jogador e ao mesmo tempo forçar uma escalação. Entendi. E eu falava assim, olha, eu estou aqui para defender os interesses do clube e até o do presidente. Sim. Porque muitas vezes você é contratado para apagar um incêndio, mas não é no clube, é para apagar um incêndio que está em cima do presidente. Sim. Você está sendo contratado para livrar a cara do presidente. Isso eu falo porque os dirigentes me falavam. O presidente do Santa Cruz me contratou e falou assim, Vica, se eu não tem que me salvar. Se eu não subir esse time, eu estou ferrado, eu não ganho, eu sou político, eu estou morto. Então a chave do Santa Cruz aqui, tudo é hoje, é tua. Você comanda aqui, você manda, você é o presidente, é eu e você. Que responsabilidade, hein? É uma responsabilidade grande, mas é gostosa, porque você vai fazer as coisas da sua maneira. E isso foi respeitado no Santa Cruz. E deu resultado. Então eu não me nego a trabalhar dessa maneira. No Asa foi a mesma coisa, carta branca. No Fortaleza foi a mesma coisa. No São Caetano a mesma coisa. Quer dizer, nesses clubes no Goiás a mesma coisa. Quer dizer, quando você pega às vezes um time considerado pequeno e que você pega dirigentes ou presidente que é metido a entender de futebol e que quer entrar na parte do futebol, aí atrapalha tudo, aí o time não vai chegar a atingir os seus objetivos. Tem muito disso no futebol. Sim. Tem muita gente que fala, eu estou 30 anos no futebol, mas 30 anos que o cara nunca saiu de uma cidade pequena do interior do Brasil. Quer dizer, ele conheceu o quê? Qual é a vivência dele no futebol? É só ali, é só naquele mundo ali. É o coronelzão, né? E esse mundo é muito pequeno, nós precisamos, né, abrir,
conhecer o futebol fora do país. Eu joguei muito contra grandes clubes considerados no mundo. Eu conheci quase que o mundo todo jogando contra esses times em torneio. Quer dizer, e você aprende, pô, você não é bobo, você está vendo como é que o pessoal joga no mundo inteiro. Não só pela televisão, você vê pessoalmente. Eu vi dentro de campo isso, né, com grandes jogadores do futebol mundial. Eu cito um exemplo que eu joguei num torneio, contra o Maradona, quando ele jogava no Barcelona. Eu joguei contra um Real Madrid, da Espanha, num torneio na Espanha, que é um time conhecido mundialmente, quer dizer, contra grandes jogadores. Então você tem uma visão um pouco diferente quando você está ali. Eu tenho uma visão, eu trabalhei no futebol paranaense, é uma visão, futebol carioca, futebol do norte, futebol do nordeste. Você roda o Brasil inteiro e você vai aprendendo. E parece que assim, que cada região tem uma forma de ver o futebol, gosta do futebol. O Rio de Janeiro tem uma visão. São Paulo, o pessoal de São Paulo gosta do futebol mais defensivo, o futebol do Rio é um futebol mais vistoso, mais bonito, joga para frente. São características diferentes, né? E que a gente aprende também no futebol. Você vê o futebol do Sul, é taxado como um futebol guerreiro, de muita raça. Quer dizer, e o Fluminense é gozado, que eu comparo muito o Fluminense, o futebol carioca, aquele futebol bonito, e é mesmo. Mas o Fluminense, na minha época... Podia fazer isso, né? Não jogava com tanta... Era um time raçudo também. Por quê? Porque tinha muitos jogadores de fora do futebol carioca. Não tinha muito carioca no time. Nós tínhamos o Paulinho carioca, nós tínhamos o Delei, nós tínhamos o Ricardo Gomes. Mas o Jandir era gaúcho. O Branco gaúcho. O Branco era gaúcho. Jandir gaúcho. Aldo, de Macapá. Do time titular ali era o Ricardo Gomes, que era zagueiro, carioca. Sim. Delei, carioca. Titular. Só. Tato era ponta esquerda, paranaense. Washington baiano. Romerito paraguaio. Assis paulista. Jandir, Leomir paranaense. Jandir o Leomir gaúcho. Também, esqueci dele. Que hoje é auxiliar do Abelão. Do Abelão. Uhum. Aldo de Macapá. Do Ilho de Curitiba. Branco gaúcho. Paulo Vitor de Belém. Eu aqui de São Paulo. Quer dizer, fora os outros. Formou. Os estilos eram diferentes e que juntou. Tinha um time que em determinados momentos jogava com muita classe, mas um time que era marcado pela voluntariedade, com a disciplina tática dentro de campo. Por isso que a gente conquistou muito nessa época. Então, e vou dizer alguma coisa, não é só uma crítica para o dirigente, não. Eu aprendi muito também com muitos dirigentes. Sim. Tem presidentes que têm uma visão muito bacana. Eu falo essa visão do Saul porque eu tive a oportunidade de trabalhar com pouco tempo, mas eu vi ele fazendo isso no São Caetano. E vi depois, acompanhei São Caetano, torci para o São Caetano muito. Porque eu vi aquela história bacana de quem comanda o time fazer com que o time jogava com alegria, com responsabilidade. Isso foi feito. Então, o presidente mesmo lá do Santa Cruz, o presidente do ASA, que é meu amigo até hoje, são pessoas que marcaram na minha carreira, mas que tem muitos que atrapalham em vez de ajudar. Isso a gente vê. Muitos que acham que sabe tudo de futebol. Não é assim. Ninguém sabe tudo. Eu estou vivendo e aprendendo. Eu aprendo com garotos de 4, 5 anos de idade na minha escolinha lá no meu centro esportivo. Com certeza.